Fala galera, tudo bom? Felipe, professor de geografia aqui. Galera, seguinte, para quem ainda não se inscreveu ainda no meu canal aí, professor Felipe, a gente está trabalhando bastante conteúdos aí de geografia e desta vez a gente vai trazer um conteúdo muito interessante. A gente vai falar um pouquinho bem resumido sobre o Oriente Médio, a criação de Israel, beleza? Bom, então é o seguinte, como que começou Israel? E que é interessante você entender. Israel foi criada através de apoio da ONU, onde a sua sede é nos Estados Unidos. Sem ela, nada seria possível, tá certo? E é interessante entender o seguinte, por que foi criado Israel? Israel foi criado para atender uma necessidade dos judeus possuírem um próprio Estado, um próprio país. Até então, antes de 1947, os judeus eram a maior nação sem Estado do mundo. E aí, em 1947, juntamente com a ONU, é criado Israel. Só que aonde que eles decidem criar Israel? Gente, eles decidem criar Israel no Oriente Médio, na Palestina, região esta onde já tem diversos conflitos por território, certo? Bom, isso já marca uma grande situação, que Israel vai ter diversos conflitos aí até conseguir realmente se intitular como país e ter o seu espaço respeitado como é hoje. Então, o que a gente acontece? Em 1947 acontece o surgimento da ideia de Israel e aí em 1948 a gente já tem a primeira guerra árabe-israelense, sabe? Então os países árabes eles se juntam e falam assim, ó, não vai ter espaço aqui para os judeus. Pensando que o Oriente Médio é berço de três religiões monoteístas, cristianismo, islamismo e também o judaísmo, o islamismo é mais forte em algumas situações, ele é mais abundante. E aí os judeus não tiveram espaço. Mas Israel acaba vencendo diversas guerras, como essa mesmo aí, a primeira guerra árabe-israelense. E muito pelo apoio dos Estados Unidos, tá, gente? O avanço de Israel ele acontece através do apoio dos Estados Unidos. Isso acontece em 48. Em 1956, por exemplo, a gente vai ter a nacionalização do Canal de Suez, onde é uma região que dá acesso ao Mar Morto ali, e por necessidade e por questão criteriosa ali do Abdel Nasser, que era basicamente o governante do Egito, ele vai acabar nacionalizando o Canal de Suez, também promovendo uma segunda guerra árabe-israelense aí, que consequentemente vai acabar gerando um outro conflito com Israel, beleza? Que é legal a gente destacar dessas situações, alguns apontamentos interessantes. É através da criação de Israel, por exemplo, gente, que é criado a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. E essa mesma Organização para a Libertação da Palestina, que foi criada em 1964, na década de 60 surgiu também um outro movimento, um outro grupo, que é a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E é a partir disso que futuramente os países vão acabar se reunindo e tentando atingir Israel ou os países que apoiam o surgimento dela. Beleza? Em 1967, por exemplo, nós teremos a Guerra dos Seis Dias, onde Israel vai dobrar o seu tamanho e por isso ela acaba também podendo se utilizar desse espaço que ela consegue obter, tá certo? Num acordo Camp David futuro, aonde ela consegue realmente ser reconhecida como Estado. Ou seja, em 67 ela consegue obter colinas de Golã, faixa de Gaza, a própria Jerusalém, certo? Uma cidade global aí, cobiçada por muitos países ali próximos, tá certo? E em 79, quando você tem o acordo Camp David, você consegue ver uma renegociação por parte de Israel e quem está intermediando é os Estados Unidos para devolver algumas localidades, certo? Com o propósito de reconhecimento de Israel. Então foi muito interessante essa questão. A gente também vai ter em 1973 a Guerra de Yom Kippur. Yom Kippur é um feriado religioso judaico, tá certo? E os países árabes decidiram atacar Israel nesse momento, beleza? Israel não perde território, mas aí que vem a questão da OPEP, como uma medida para tentar resolver ou tentar atingir os Estados Unidos, o que eles vão fazer? Bom,
Como eles não conseguem ganhar território com a guerra de Yom Kippur, os países que apoiavam o fim, como que a gente pode dizer assim, de Israel, os países da OLP, que também muitos se compunham como países da OPEP, eles vão aumentar o preço dos barris de petróleo. E isso vai gerar o primeiro choque de petróleo. Muito interessante, então, fazer referência. Guerra de Yom Kippur com o feriado religioso judaico, tá certo? Além disso, o que a gente pode traçar de questões interessantes? As intifadas, guerras de pedras, onde os povos que estão até hoje na região de Israel, que não querem o governo de Israel, acabam gerando protestos e começam a confrontar o exército israelense. Então é muito interessante a gente destacar isso. E para a gente finalizar um resuminho de forma geral, o que é interessante a gente notar também? A construção do muro da Cisjordânia, impossibilitando o acesso da Cisjordânia com Israel, impossibilitando o acesso da Cisjordânia a Jerusalém. Atualmente, o que é muito colocado no vestibular é o acesso à Palestina criar um próprio Estado, tá certo? Hoje em dia, os povos palestinos eles estão sim em territórios israelenses, mas nós encontramos como sendo pertencente ali a Cisjordânia, certo? E a faixa de Gaza. Só que para que esse território realmente seja concebido como Palestina, era necessário ter um acesso, uma conexão ali. Mas Israel não vai possibilitar isso. Então é muito interessante também pensar nesse muro que está sendo criado, porque nós vivemos num mundo de muros, né? Nós temos os muros que impedem os refugiados ao acesso à Europa, nós temos os muros que impedem o acesso do México aos Estados Unidos, também temos o emblemático Muro de Berlim, certo? Que dividia a Alemanha capitalista da Alemanha socialista. E aí, nesse cenário de Israel, nós temos também um novo muro aí a ser colocado, que pode ser pauta para vestibular, que é muito interessante, tá certo? Bom, trazendo todas essas ideias aí, que eu gostaria que vocês também pensassem, já que a gente está comentando várias situações aí. Qual que seria uma medida de solução para isso tudo? É possível ter uma solução para isso tudo? Bom, isso é um questionamento que você pode acabar tendo diante disso tudo que a gente está comentando, mas a verdade é que não é fácil porque quando envolve a parte da religião, envolve a questão de interesses externos, quando envolve questões referentes a petróleo, que refere-se a dinheiro, que refere-se a capital, fica tudo muito complicado, certo? Bom, é basicamente isso que eu gostaria de trazer para vocês, num resuminho bem curto, assim, de 8 minutos, e espero que vocês gostem. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, peço por gentileza para se inscrever, curtir, seguir e compartilhar com os amigos, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos num próximo vídeo. Tamo junto! Falou!